Relatório final. Oficial de Ciências JC. Para que encontrar essa gravação? Há 4 dias encontramos um sinal no espaço. Ele nos levou até um planeta onde um de nossos tripulantes voltou com um parasita preso ao rosto. Eu não sabia o que era. Se soubesse, teria jogado ambos pela comporta de ar. Os tripulantes Matthews, Sanders, Anne, Jesse, Bruce e a capitã da Anubis estão mortos. Carga e a nave destruídas. Devo chegar à fronteira em 12 semanas. Aqui é o JC, último sobrevivente da Arcádia. Desligando. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC. Dessa vez sem o meu amigo Bruno, porque como vocês viram aí no áudio, nós tivemos alguns problemas técnicos. Porém, hoje eu estou aqui sozinho para passar para vocês Alien Romulus. É isso aí. Como quem acompanha o canal já deve saber ou deve ter visto aí um comentário meu pelos nossos vídeos, eu sou um grande fã da franquia. Eu sou fã desde que eu era bem pequeno e fui surpreendido há algum tempo, tem até um box, fui surpreendido há algum tempo com o anúncio de Alien Romulus. Confesso que fui pego bastante de surpresa, acho que todo fã foi meio que pego de surpresa. Muitos esperavam Alien Covenant 2 ou uma continuação daquelas prequels do Ridley Scott, mas elas não vieram e o que veio pra gente foi um filme muito bom. Foi um filme muito bom, foi um filme bem legal e a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem uma playlist no Spotify de ficção científica, temos um canal no Telegram e a nossa página no Instagram que está crescendo bastante. Todos esses links vão estar embaixo na descrição do vídeo. E meu livro, o meu trabalho como escritor e o trabalho do Bruno como músico também vão estar aí junto para vocês darem uma olhada se vocês quiserem, ok? Esse vídeo ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser mais um contexto geral sobre a obra, sobre a criação dela. E aí lá depois a gente vai ter uma parte só com spoilers da trama. Se você não quer pegar o spoiler, quer pular direto para o final, para as considerações finais, o tempo vai estar aqui na tela, é só clicar, ok? Então, bora lá. Bom, para começar, aqui a gente já teve um vídeo nessa playlist que a gente planejou para ser especiais de filmes que tivessem atores de jornadas. Porém, o vídeo que a gente fez não foi tão legal, talvez, porque a gente se alçou nele só pelo fato de que tinha Denise Crosby, que era a Tasha Yar. Mas pra ser bem sincero, o vídeo ficou muito longo e bastante desinteressante. Então, aquela playlist de Fora da Ponte, ela tava morta e enterrada, mas tal qual quando você enterra alguém no cemitério Mickey Mac, ela ressurgiu dos mortos com Alien Romulus. A minha história com Alien ela é bastante antiga, porque Alien foi o primeiro filme de terror ou ficção científica que me apavorou de verdade. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã, mas no começo nem sempre foi assim. Quando eu assisti o Oitavo Passageiro, eu quase entrei em coma de susto e isso marcou bastante a minha vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo os conceitos de um filme de terror, Alien se tornou a minha franquia favorita e hoje ela é, pra mim, um dos melhores expoentes do cinema. Alien em si não tem o que eu considere como um filme ruim. Ao contrário dos seus irmãos Predador e Exterminador do Futuro, ela não teve filmes que marcaram negativamente a franquia. O que mais se aproximou disso foi mesmo Alien Covenant. Mas essa é uma discussão bem longa e talvez alguma outra hora eu traga um vídeo para vocês explicando sobre isso. O que você precisa saber antes de falar sobre o novo filme em si é que Alien teve um total de aproximadamente 9 filmes, contando com 2 crossovers com o Predador. O último da franquia, Alien Covenant, foi lançado em 2017. E embora ele tenha sido um filme tecnicamente impecável, ele não agradou nada aos fãs. Foi um filme exageradamente inchado, com Alien de menos e Michael Fassbender de mais, e não entregou nada do que prometeu. Eu ouvi uma piada uma vez, dizia que o pior inimigo em Alien não são os xenomorfos, e sim o Ridley Scott.
que apesar de ter criado a franquia, aparentemente não sabe muito o que fazer com ela e a utiliza como um trampolim para lançar suas novas ideias de ficção científica. Prometheus e Covenant não me deixam mentir. Também ouvi outra piada há alguns anos que dizia que Scott prometeu os Alien e não cumpriu. A mesma coisa com Covenant. Talvez por isso que os últimos 2 filmes da franquia, por mais que eles sejam esteticamente maravilhosos, não agradaram a base de fãs. Mas aí surgiu um uruguaio chamado Fede Álvares e ele mostrou para Ridley Scott como é que se dirige um filme. Por mais estranho que isso possa parecer. Álvares não é um novato no cinema de terror. Ele já tinha dirigido o remake de A Morte do Demônio, que é um filme pra aplaudir de pé, e também O Homem nas Trevas, aquele longa de invasão domiciliar bem fraquinho sobre um vovô bem xarope da cabeça. Tá aí que um dia o Fed estava em casa jogando Alien Isolation, quando ele teve o seguinte pensamento: e se eu fizer um filme sobre isso, com esses conceitos? Eis que então, Alien Romulus. Para quem não sabe, ou talvez nunca tenha pensado por esse ângulo, a maior parte dos cineastas que a gente tem hoje, que são proficientes no terror, que estão numa nova leva de terror, eles cresceram assistindo esses terrores antigos. Seja Hellraiser, seja Alien, seja filmes mais light como Predador, que se focam mais na ação. Então, imagina só como deve ser legal para um cara desse que cresceu com a inspiração de Alien, conseguir passar isso no seu... conseguir dirigir o próprio filme de Alien. Para quem não conhece a filmografia do Fede Alvarez, tal qual eu mencionei aqui, ele dirige a maior parte dos filmes do Alvarez, ele se foca em jovens dentro de algum lugar isolado com alguma capirotagem que eles não conseguem lidar. É assim A Morte do Demônio, que foi um remake, é assim O Homem nas Trevas. Então ele meio que já tem... ele já meio que já se alça nesse universo de terror, de isolamento. Eu não vou mentir, Alien Romulus é provavelmente um dos melhores filmes da franquia. E eu não tô falando isso como fã saudosista, não. É um dos meus filmes favoritos, por mais irônico que seja, da franquia Alien, Alien 3. E é um filme universalmente odiado. A maior parte da base de fãs não gosta. Acha ele um filme extremamente bagunçado. Acha que... talvez eu até entendo isso. O fato dele ter começado matando alguns dos personagens que eram tão queridos de Aliens o Resgate, colocaram esse filme muito pra baixo nas categorias de qualquer fã de Alien. Mas pra mim ele é um dos meus favoritos. Então, pra mim, Romulus tá em terceiro lugar junto com Alien 3. Nos 2 primeiros estão, obviamente, Aliens o Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate, que são sim os melhores filmes da franquia. Tudo que vem depois, aí a gente pode até tabelar de outra forma, mas esses filmes eles estão encabeçados ali no começo. Mas vamos ao enredo. Um grupo de jovens descobre uma estação abandonada que pode ter o que eles precisam para iniciar uma longa viagem pelo espaço. No entanto, eles se deparam com uma forma de vida hostil que começa a caçá-los um por um. Toda a parte técnica desse filme ela é impecável. Alvarez ele se esforçou mesmo para construir um ambiente que lembrasse os filmes antigos, lembrasse o jogo e que fizesse toda uma junção com o restante da franquia. O que você mais vai encontrar nesse filme aqui é easter egg. Seja equipamentos que você viu em outros filmes, seja props que tinham no jogo. O que eu achei mais legal, achei mais divertido, são os telefones amarelos de salvamento que você encontra em Alien Isolation e que eles estão espalhados pela estação. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que, assim, dá pra ver pela minha cara que eu gostei muito, mas eu acho que esse tipo de coisa fez esse filme ficar tão bem quisto. Às vezes eu acho, inclusive, que ele tem easter egg demais. Tendo easter eggs demais, ele deixa um pouco a própria história de lado. Ele não desenvolve a própria construção. Mas isso é um papo para outro vídeo, para um vídeo de críticas, mas esse daqui é mais um apanhado geral. O que mais eu acho interessante aqui, e que eu acho que fez a maior diferença na construção desse filme, foram os personagens principais. Os últimos 2 filmes, Prometheus e Covenant, eles tiveram uma caralhada de personagem. Gente colocada lá simplesmente para morrer, que você não sabe, todo mundo é igual, todo mundo usa o mesmo uniforme, ninguém tem uma subtrama
interessante, eles estão lá só para servir de carne no moedor. Esse filme não, esse filme ele fez um arroz com feijão, mas foi um arroz com feijão muito bem feito. Ele entregou o básico, e eu acho que o básico aqui era o que a franquia precisava. De novo, Alien, durante os últimos anos, ele vem no escalonamento. Desde o 3, onde ali praticamente encerra a franquia como base principal, a gente só cresce em matéria de roteiro. Em Alien Ressurreição, a gente tem a clonagem da Ripley e numa escala muito maior. Depois vieram 2 Aliens vs Predador, que foram filmes com um orçamento muito grande. Pelo menos o primeiro, o segundo sofreu com a produção, mas enfim. E aí, depois vem Prometheus, que também é um filme com um orçamento muito grande. E é uma mega produção, com uma história muito complicada, muito diversificada, cheia de nuances e difícil de entender em certos pontos. E aí a gente chega em Alien Covenant, que prometeu muitas coisas e também entregou uma história muito inchada. E aqui o Ridley Scott, obviamente, não queria fazer esse filme. O Ridley Scott, que é o criador da franquia, ele não... O que me passa a entender é que hoje em dia ele não sente mais interesse pelo Alien. Ele quer histórias próprias, ele quer fazer outras coisas. Ele já é um homem de certa idade que... Ele já fez muitas outras produções e Alien não tá, obviamente, nas favoritas dele. E talvez pela demanda do estúdio, que ele tenha tido que colocar o Alien nesse roteiro, que ele tenha feito isso empurrado com a barriga e o filme ficou uma bagunça completa. Mas também papo para outro vídeo, a gente pode até trazer aqui a minha análise sobre Alien Covenant e deixar aí nos comentários. Nesse filme, os personagens da vez não são trabalhadores experientes ou soldados, ou prisioneiros ou mercenários. São um grupo pequeno de jovens que precisam sair do planeta onde trabalham. A companhia, a Weyland-Yutani, os trata praticamente como escravos, garantindo burocraticamente que eles fiquem ali enquanto não cumpram suas cotas, e as aumentando para que não saiam de lá. A razão para eles quererem ir embora é legítima, é simples, é sem complicações. Sua missão também é simples de se entender e compreensível. As razões de cada um são micros dentro desse universo, mas são palpáveis, elas são claras. Como eu disse anteriormente, essa trama simplificada era o que a franquia precisava. Apesar de muitos fãs, eu inclusive, gostariam de ver uma continuação de Covenant, esse filme trouxe um respiro para Alien e agrada muito mais ao público de hoje de maneira certa, sem pesar na dose. Vamos comparar esse filme com outro que teve a participação de Alvarez na produção, o desastroso O Massacre da Serra Elétrica, de 2022. Sendo talvez uma das piores atrocidades que o cinema de terror já produziu, O Massacre da Serra de 2022 nos trouxe o que podia de pior em matéria de roteiro: jovens merdeiros, gente escrota, insuportável, em que em nenhum momento nós lamentamos quando são despedaçados. Gente que, embora eu não duvide que exista, parecem ser caricaturas de jovens adultos imaginados por alguém que passou horas demais vendo Pânico na Floresta. Você não se identifica com aqueles personagens, você não se importa com eles, você só os odeia e espera eles morrerem. É muito fácil se construir um personagem a que se odiar. É só você se basear nas coisas que são mais detestáveis no ser humano. Seja a arrogância em excesso, seja a burrice, seja a canalice, seja a falta de respeito com os companheiros em tela. Difícil mesmo é você criar um personagem que você consiga ligar com os fãs e que os fãs consigam se identificar com eles. Sim, em Romulus nós conseguimos nos identificar não só com os personagens, mas também com o drama deles, com o tipo de pressão que eles sofrem referente ao que está acontecendo na vida deles. No meu caso específico, eu quase sempre torço para os xenomorfos, mas isso é outra história. Nos identificamos primeiro com a situação deles como trabalhadores. Todo o visual da colônia de mineração onde vivem é ligeiramente insalubre. É muito cheio e muito barulhento. Um verdadeiro caos e desordem. Há um clima de insatisfação em volta dos personagens no primeiro ato que se remete ao fato de como eles vivem de seus empregos. E não existe algo que possa unir mais as pessoas do que quando se sentam para reclamar sobre um emprego ruim. Você entende em poucas palavras que elas não querem ter os mesmos fins de seus pais, que morreram trabalhando nas minas. O que mais nos conecta com eles é o fato de que a trama não os transforma em adolescentes burros e imbecis. Eles não tomam decisões de graça, à toa ou na maioria das vezes sem pensar.
Cada escolha narrativa parece ter um lugar em que se encaixar e a hora certa para acabar. Nesse capítulo da história de Alien, decisões ruins têm consequências, que podem ou não ser revertidas dependendo das condições. Usar o roteiro com jovens adultos também serviu para fazer o que o público mais novo tivesse um par em tela. Alien é uma franquia com certa idade, e as últimas produções foram totalmente voltadas para os fãs e para os amantes de ficção científica em geral. Eles não tinham muito espaço para a representação de conceitos. Alien Covenant basicamente se alça ao fato de que você já saiba o que tem necessidade para ver a produção. O que é o Elendutene? O que é uma criogenia? O que são os termos colocados em filmes anteriores? Eles não dão muito espaço para explicações profundas da franquia. Já aqui existe uma liberdade maior de explorar isso. Existem cenas de diálogos expositivas que explicam não só para os iniciantes da franquia, mas para os fãs coisas que antes não tinham sido exploradas. Os xenomorfos são mais aprofundados em suas fases de nascimento e evolução. Em meio a isso, vale ressaltar também, como eu já disse anteriormente, o design de cenário ele é incrível. Ele é totalmente inspirado tanto em Isolation quanto nos filmes anteriores. E acho interessante que o Álvares tinha tido essa expertise. É uma coisa que eu acho que Prometheus e Covenant meio que abandonaram. Toda aquela tecnologia antiga do primeiro Alien, em que é um equipamento pesado, velho. Você sabe que aquelas máquinas são muito superiores a qualquer coisa que exista hoje em dia, mas mesmo assim ele é um equipamento feio, sujo, com um design muito rústico, que dá a impressão de que a tecnologia desse universo, desse tempo, ela meio que abdicou do design, da beleza e da praticidade para dar lugar simplesmente ao suporte técnico e à eficiência dessas máquinas. Até a gravação desse vídeo, Romulus já tinha faturado 108 milhões de dólares apenas no final de sua primeira semana de estreia, o que é algo a se considerar. Os valores, no entanto, por mais que ele eventualmente desbanque ou não seus antecessores, não refletem a qualidade de produção. Alien sempre foi uma franquia relativamente coesa. Se pegarmos outras franquias que andaram em paralelo com ela, como Exterminador do Futuro, não mantiveram uma fluidez narrativa como essa aqui. Estou usando aqui Exterminador como exemplo, porque as duas franquias tiveram a participação de James Cameron, e também porque arrastaram o legado da ficção científica durante anos. Alien, por mais que tenha tido parcelas que não agradaram ao público ou que foram bastante esquecíveis, nunca teve o dissabor de gerar um capítulo próprio que fosse considerado ruim, ou que matasse a franquia de vez. A franquia Alien nunca se perdeu muito no processo de várias continuações, embora as duas últimas partes fossem bastante questionáveis. Seu irmão Exterminador não teve tanta sorte, sofreu com filmes bastante questionáveis, com as saídas irreversíveis de seus astros principais, e quando tentou voltar ao auge com um filme bastante coeso e com uma história interessante, já estava desgastado demais e levou o público a não sentir interesse. Romulus fez o contrário. Com uma trama simples, com uma narrativa bem construída e com uma história própria, conseguiu reacender a chama de Alien. Hoje, quando eu olho as redes sociais, principalmente os sites voltados para filmes, para ficção científica, pode ser temporário, pode ser da ocasião ou relacionado à época do lançamento, porém eu enxergo que Alien criou uma base de fãs muito mais nova do que tinha. Até alguns anos atrás, Alien era uma franquia praticamente morta. Anos de filmes mal feitos e junções com o Predador bem questionáveis deixaram essa franquia no limbo. Ela praticamente morreu com a Fox, e com a antiga Fox, e talvez tenha sido só por causa da Disney que agora ela voltou. O último filme de Alien foi, como eu disse, Covenant, mas ele foi lá em 2017. De 2017 para cá, não teve muito mais de produção de Alien sobre isso, e se dependesse do próprio criador, do próprio Ridley Scott, eu nem acredito também que teria. Acho que hoje, se a gente tem esse filme, a gente tem realmente que agradecer ao senhor Álvares que trouxe ele à vida. Vamos falar então da trama em si, analisando os personagens, lembrando que a partir daqui o vídeo ele vai ter spoilers, então se você não sente interesse por spoilers, é só pular para o tempo que está rodando aqui em cima da tela. A trama ela gira em torno de um grupo de jovens, que eles são moradores de um planeta colônia, e que o objetivo básico deles é ir embora. Por quê?
porque a corporação Weyland-Yutani, que é a dona da mina, que é a dona da colônia, entregam condições análogas à escravidão. Os pais desses personagens já estão mortos, morreram ou em acidentes, ou morreram pelas doenças e empregadas nas escavações. E nenhum desses personagens eles querem ter o mesmo destino dos pais deles. Então eles bolam uma forma de conseguirem ir para um planeta que seja melhor, que seja mais aprazível, longe da Weyland-Yutani, que é esse gigante, esse vilão corporativo gigante. Com isso, eles descobrem que existe uma estação flutuando acima do planeta deles. E eles entendem então que essa estação está abandonada, e o que eles precisam dela são os criotubos. Eles precisam dos criotubos para criogenia. Por quê? Porque o planeta escolhido para eles se mudarem está a 9 anos-luz à frente deles. Eles precisam dormir boa parte dessa viagem. Só que eles não têm o equipamento necessário. A intenção deles é roubar os criotubos com o fluido necessário para que eles consigam pelo menos chegar no lugar, no planeta onde eles querem, e ter uma vida melhor. A atriz Ellen Yu, ela interpreta a mamãe da vez, que não era surpresa para ninguém. A personagem dela, Navarro, tá no pôster do filme e sendo impregnada pelo Chestbuster. E eu comecei falando dela já porque eu acho que ela é a personagem que menos teve ações importantes dentro dessa trama. Apesar do fato dela ter dela ser infectada, impregnada com o Chestbuster, ela não fez muito mais do que isso. Ela é responsável pelo acidente principal, que acaba complicando um pouco as coisas, mas ela é a personagem mais sem muitas funções. Sendo só piloto da nave, ela não tem outras interações muito maiores. O irmão dela se chama Bjorn, e esse personagem é interessante. Ele é o babaca do grupo, e ele é um babaca escroto, fala muita porcaria, tá sempre implicando com o Android End, mas mesmo ele sendo babaca do grupo, a gente consegue entender o porquê ele é tão babaca assim com o Android. É revelado durante a trama que a mãe dele morreu sendo abandonada por um androide nas minas, porque esse androide precisava sacrificar ela e mais outros 2 mineiros para salvar outros 12. Mas esse entendimento não entra na cabeça do Bjorn, e ele passa boa parte do filme sendo bem escroto mesmo. Porém, sendo bem escroto, ele ainda tem certa participação bem relevante na trama. Esse personagem, ele ocupa o espaço na trama de um tipo de personagem narrativo dentro da franquia Alien que eu chamo de o desesperado. Porque são personagens que estão lá para entrar em pânico e para complicar mais as coisas. Sejam ele a Lambert, o Hudson, o Morse, a Zebra, qualquer um desses personagens, eles meio que fazem esse tipo de... Eles têm meio que esse tipo de construção. E é bem interessante porque em Alien Covenant, quando foi lançado, eu ouvi muita gente criticando uma das personagens principais, falando que ela não tinha nenhum preparo para estar na situação, mas ela é exatamente esse tipo de personagem. É que, se eu não me engano, o nome dela não foi nem mencionado naquele filme, senão eu trago aqui e coloco aqui do lado, mas só para fazer uma junção que ele não é um personagem jogado. Ele simplesmente é um tipo narrativo que existe dentro da própria franquia. Em certo momento do filme, ele encontra o xenomorfo num casulo, se metamorfoseando, e ele faz o que eu já vi muita gente reclamando que protagonistas não fazem em vilões de filme de terror. Tentam matá-lo quando está com a guarda baixa. Isso pra mim foi interessante. Nós sabemos que as chances dele vencer um xenomorfo, mesmo em estado vulnerável, são mínimas, mas ele não sabe disso. É uma mudança dos conceitos de filmes de terror com adolescentes. Em qualquer trama genérica ele pensaria só em fugir, mas ali ele tenta resolver a situação, mesmo com chances mínimas de sucesso. O próximo personagem do grupo é o Tyler, interpretado por Art Hennings. Esse ator fez Morbius, mas como eu não assisti Morbius, então eu acho que não tem muito pra falar sobre o talento dele. O que eu acho é que ele durou bastante na trama, todos esses personagens no geral duraram bastante na trama, mas esse em si, ele é bem específico, ele tem meio que um romance mal resolvido com a personagem principal. Curiosamente, eu acho que ele é o único personagem morto diretamente pelo xenomorfo.
Agora que eu tô pensando bem, talvez eu vi alguém comentar sobre isso e eu não tinha parado, mas é verdade. O Xenomorfo, ele mata só um diretamente, e é esse personagem aqui. E ele também não tem... Apesar de ele ser um cara bacana, ele não ser um escroto, a maior contribuição dele pra trama é que ele é irmão da personagem Kai, interpretada pela Isabela Merced, que é a próxima que a gente vai falar agora, e que ela tem 2 filmes do Transformers no currículo. Essa aqui, ela é bem interessante também, porque ela é a mamãe do inimigo final da trama, que é o pessoal chamou de híbrido, mas lá na gringa o pessoal tá chamando dele de Offspring. A gente vai falar um pouco mais dela sobre quando a gente chegar lá no Offspring, quando a gente for falar sobre os inimigos da trama. Mas ela também é outra personagem que durou muito mais do que eu achei que ia durar. Chegando na personagem principal, nós temos a Rain, interpretada pela atriz Kayleigh Spinney. Seguindo a linha de protagonistas femininas da franquia, toda a bucha sobra para ela resolver no final. Ela é irmã e cuidadora de Andy, o androide que seus pais acharam no lixo. Consertaram e deixaram para que cuidasse dela em sua ausência. A principal característica dela e seus traços de personalidade estão bastante ligados ao seu irmão e à trama dele no decorrer do filme. O nome do filme é Alien Romulus, fazendo referência a Romulus e Remus, e na época de seu lançamento ouvi vários fãs teorizarem que isso implicava que haveriam 2 xenomorfos, tecnicamente irmãos, ou que seria uma alusão à relação da protagonista com seu irmão, e a segunda opção foi acertada. É deixado claro no filme que o drama dela envolve o Andy e a sua condição, tal qual muitos dos personagens têm relações de irmãos uns com os outros. Eu confesso que esse é um dos pontos que eu acredito que poderiam ter sido melhores desenvolvidos na trama. Os aliens aqui, eles têm uma mentalidade de colmeia, mas eu acho que seria mais interessante se, seguindo a lógica de irmandade que foi estabelecida no filme, no marketing de produção, a gente tivesse apenas 2 que representassem um perigo muito maior. Obviamente, a situação dos personagens, ela é horrivelmente tenebrosa, mas às vezes menos é mais, e talvez tivesse mais espaço para um desenvolvimento da criatura se a gente não tivesse tantas delas. Às vezes eu sinto que o roteiro nesse filme ele entrega as ferramentas necessárias na mão da protagonista para que ela consiga sair daquela situação. Isso fica um pouco, talvez, fácil demais. Por exemplo, em dado momento da trama, ela tem uma arma que a mira se trava automaticamente. Algo que isso nunca foi mostrado na franquia. E é um modelo de arma inferior até o que foi mostrado em Aliens do Resgate, que é o rifle de pulso. Então, talvez 2 aliens em vez de vários tivesse trazido uma trama mais tensa no contexto geral. O último personagem relevante a se mencionar é o androide Andy, que ele é interpretado pelo ator David Johnson. E eu deixei ele pro final porque ele é o melhor personagem e ele é o melhor ator desse filme. Falando primeiro do personagem Andy, ele é um antigo androide de mineração que foi encontrado no lixo pelos pais da protagonista, consertado e tem a diretriz de cuidar dela. O problema é que ele é uma unidade muito antiga, sem atualizações novas há muito tempo, que já está apresentando claros sinais de demência. A sua relação com o restante da equipe no começo do filme é bastante complicada, uma vez que eles não parecem gostar muito dos androides pelas relações anteriores na colônia. Principalmente o personagem do Bjorn, cujos pais morreram, como eu mencionei anteriormente no vídeo. As coisas mudam na trama para ele quando, para salvar os amigos dos Facehuggers, Rain coloca nele uma nova célula de dados mais atualizada, permitindo que ele tenha novas diretrizes sobre a situação atual e seja mais dinâmico. O problema disso é que ele é atualizado com os novos dados da companhia, que incluem proteger o alienígena e os projetos feitos na estação. Para esse trabalho funcionar, o ator David Johnson fez um papel incrível. A atuação dele contribuiu muito para entendermos sua forma de pensamento. Os Andes disfuncional e atualizado são muito diferentes, e sofrem de um conflito de personalidade sobre o que é certo durante toda a trama, perdendo cada vez mais os traços que faziam ele ser importante para Rain. Essa dualidade de personalidade é o que torna ele um personagem tão valioso para a trama. Os androides sempre tiveram um papel de suporte ou antagonismo na franquia. Nos mais recentes, com David, eles assumiram um papel de vilania. Aqui as coisas são muito mais complexas que isso. O bom e o mal aqui não são exatamente conceitos cravados. Tal qual os próprios xenomorfos, eles não são maus ou bons. Eles apenas existem, livres dessas amarras conceituais.
Uma coisa que me surpreendeu bastante foi a volta do ator Ian Holm através de captura de imagem e através de efeitos de cinema. E obviamente ele não é o mesmo Ash que apareceu no primeiro filme da franquia, ele é um androide similar. Eu fiquei muito. Eu não esperava realmente que ele fosse voltar, que ele fosse aparecer, que o Fed fosse trazer de novo esse personagem. Eu nem acho que essa tenha sido uma vontade dele, mas aqui tá, eu acho que talvez uma das coisas que eu vi mais as pessoas criticarem sobre esse filme, sobre qual era a necessidade de se trazer o Ian Holm de volta. Vamos lá, vamos pensar comigo. Tal qual eu vi os meus amigos lá do canal Central Pandora comentando, Alien sempre foi, além de uma franquia de monstros espaciais, uma conversa sobre ganância corporativa e sobre como a própria empresa ela explora o máximo que ela pode dos seus trabalhadores. Cada parcela da franquia Alien trata isso da sua forma. Nesse próprio filme a gente tem uma discussão sobre isso depois, porque o personagem do Rook, que é o Ian Holm, ele encontra em dado momento o oitavo passageiro flutuando no espaço, ele e a equipe dele, e eles fazem uma análise retirando dele aquele líquido preto que a gente viu tanto em Prometheus quanto em Covenant. E o objetivo do Rook é criar um ambiente para que os humanos se tornem adaptáveis e consigam sobreviver no espaço. Mas isso não é uma coisa boa para a humanidade. Isso funciona apenas para Weyland-Yutani. Ou seja, é a Weyland-Yutani exigindo mais dos seus trabalhadores. Olha como é uma discussão tanto quanto estranha e ambígua o fato de que a Weyland-Yutani está impedindo até dos seus trabalhadores morrerem para eles trabalharem mais. E nesse quesito, eles trazem o Ian Holm, que já faleceu há alguns anos, de volta. Eu achei que uma escolha bem questionável, realmente, assim. A princípio, quando eu vi, achei interessante ele voltar, mas vendo outros diálogos, vendo a forma como isso é exposto, eu acho que talvez eles tenham pesado um pouco a mão. Surpresa pra mim não foi quando eu descobri que o Ridley Scott exigiu a volta dele. Porque o Ridley Scott entendia que o Ash, que a maior parte dos outros personagens, androides, tinham tido pelo menos 2 participações e o que do Ash não tinha tido uma continuação, tinha tido a primeira, e ele queria que ele voltasse. E aí essa foi uma das exigências dele relacionadas a esse filme. Mas é isso aí, né? Eu só fiquei triste aqui que com o Andy a gente não continuou a tradição de nomear os androides de acordo com o alfabeto, né? Essa regra meio que foi quebrada. E é claro, nesse filme a gente não pode deixar de falar sobre eles, os astros do show, os xenomorfos. Eu achei que esse filme em si, ele não abordou tanto o xenomorfo, ele abordou muito mais os facehuggers. Claro, sim, o xenomorfo ele tem a sua participação, a gente vê ele de formas que a gente não viu antes, a gente entende como ele cresce do shitbuster para um drone grande e mortal. Mas na maior parte do filme a gente tem um perigo muito maior nos facehuggers. Eles parecem ter ganhado o próprio destaque na trama, o que eu acho bem interessante, porque a gente nunca teve em outro filme de Alien um destaque tão grande para essas criaturas que não fosse o contato inicial de impregnação. Aqui não. Aqui a gente tem uma cena muito boa, inclusive, inteira, sobre o grupo de sobreviventes tentando passar por uma sala repleta deles e tentando entender o comportamento dessas criaturas para eles não serem impregnados também. Eu achei realmente uma participação muito boa. Fora os facehuggers, a gente tem também os clássicos chatbusters, os estoura-peitos, que estão aí na franquia desde o comecinho. Depois dos estoura-peitos, a gente tem o filho da Navarro, que é ele não teve um nome dado para ele, mas eu achei essa criatura um tanto quanto interessante demais. Para a gente entender como isso acontece, de onde eles vêm, a gente tem que explanar um pouquinho da trama. Porque, tal qual eu mencionei lá atrás, o oitavo passageiro, o Big Chief, ele é resgatado do espaço do resto da Nostromo. A gente acreditava que depois que a Ripley ejetou ele de lá da Narcissus lá no primeiro filme, ele tinha morrido no espaço, mas ele não fez isso.
Ele acabou se enclausurando dentro de uma resina e ele ficou em hibernação durante esses 20 anos que separam os dois filmes. E o pessoal da Weyland-Yutani o encontrou e tirou dele o necessário para se construir facehuggers artificiais e também para recriar o patógeno. Tal qual eu mencionei lá atrás também, o objetivo do androide para recriar o patógeno é para que os seres humanos se adaptem no espaço. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que eles mostram finalmente a fragilidade do ser humano no espaço. O próprio androide, ele comenta que os seres humanos não foram feitos para se viver no espaço. Eles são frágeis e a gente sempre encontra coisas que não sabem como lidar, mas com o patógeno ele pode criar um ser humano mais resistente para isso. Claro que a gente sabe que essa ideia é horrível, porém, tudo em prol de conseguir fazer o Weyland-Yutani se alavancar. Sobre os aliens adultos em si, é interessante pensar como dentro da trama o filho da Navarro, ele parece ser uma versão mais inteligente e sagaz do que seus próprios irmãos de colmeia. Enquanto a gente vê outros aliens agindo com a mente coletiva, o filho da Navarro ele parece ser bem autônomo. E essa autonomia parece fazer ele sobreviver bastante na trama ao invés de seus irmãos. Por exemplo, ele rastreia a equipe durante toda a estação, usa Kai de isca para tentar ultrapassar uma porta, ele mata Tyler, que era o único armado que representava uma ameaça no momento, evita perseguir o Rain quando a mesma tem o fuzil em mãos e devido a isso se torna um dos poucos de seus irmãos que sobrevivem. No rescaldo ele consegue encontrar Rain no tubo do elevador, a captura para impregná-la, sobrevive a uma armadilha com o elevador em queda numa cena muito boa e só aí é derrotado. Mas é claro que como um bom filme de Alien, ele tem as cenas finais sempre incluem um vilão. E nesse caso, o vilão é o Offspring, que é o híbrido humano-engenheiro criado a partir da Navarro quando ela injeta em si mesma o composto, acreditando que isso ajudaria ela a amenizar a própria dor. Eu vi muitas pessoas comentando sobre essa criatura, sobre o Offspring, o quanto ele é assustador. Parece ser um ponto alto, assim, que a maior parte de quem foi assistir concorda que o bicho é tenebroso. Ele tem mesmo uma cena em que ele tem um sorriso muito sádico. Ele parece ser realmente um vilão. Ele parece ser realmente uma criatura bem, bem hostil e perigosa. Só que tem um porém. Isso já foi feito quase da mesma forma antes. Em Alien Ressurreição, o recém-nascido é quase a mesma criatura. Inclusive o dorso dos bichos é exatamente igual. Eles são dois híbridos gigantes, brancos, violentos e assustadores. Até a forma como eles são mortos no final, sendo sugados para o vácuo do espaço, é semelhante. Nesse caso, eu ainda prefiro o recém-nascido. Ele parece ser muito mais alienígena, muito mais instável, perigoso e selvagem. E embora o Offspring seja horrivelmente tenebroso, a sua criação parece ser daquela forma apenas para deixar um recado bem claro. Não há como a humanidade entender ou superar o que os engenheiros fizeram. As tentativas mais próximas vão, irremediavelmente, terminar em tragédias horríveis e sanguinárias. No final das contas, a tentativa de Rourke de fortalecer a humanidade apenas terminou com o Offspring matando Kai e se amamentando da mistura de patógeno e leite materno do seu cadáver, antes de ser jogado no cinturão de asteroides. De forma geral, eu vi esse filme como uma parcela muito boa da franquia. Eu acho que ele é um renascimento para Alien, que Alien realmente precisava. Ele conseguiu fazer uma coisa que nem o próprio criador da franquia teve com seus dois últimos longas. Ele conseguiu se enquadrar entre os melhores filmes da franquia. Nem Prometheus, nem Covenant conseguiram esse feito. Sobre uma sequência, não há nada confirmado, exceto que Alvarez gostaria de continuar essa história. Honestamente, eu não acho que seria tão interessante, sendo essa uma narrativa fechada. Eu gostaria de ver outras menores dentro desse universo. Existe um lapso de tempo muito grande que o Ripley ficou em hibernação pelo espaço. Eu gostaria até de saber o que aconteceu com Daniels em Alien Covenant. Algo que eu imagino que, devido ao sucesso desse filme, fará Ridley Scott voltar. Já foi confirmada uma sequência de Alien Isolation, algo que tinha sido completamente descartado há quase 10 anos. Ano que vem a Alien Terra chega aos streamers e aí eu já não sei. Eu realmente não sei o que pensar dessa série. Ela se passa antes de qualquer obra da franquia, mas
isso provavelmente vai impactar no canon no canon da franquia em si. E se essa série entrar realmente nesse intermediário aí, eu acho que talvez ela não seja tão boa assim. Honestamente, com tudo que tem sido feito para Alien, eu tenho a singela impressão de que em algum momento futuro teremos algum anúncio grande sobre a franquia. Se uma continuação de Covenant, eu não sei, mas eu gostaria muito de que Alien 5 finalmente ganhasse forma. Essa ideia já esteve em planejamento há alguns anos nas mãos de Neil Blomkamp, com artes conceituais sendo criadas e a volta de Sigourney Weaver no que seria aparentemente uma continuação direta de O Resgate, descartando o que foi feito em Alien 3 Ressurreição. Hoje em dia, esse tipo de estratégia com a volta da Final Girl clássica já foi realizado com Halloween. Deu bastante certo em Exterminador Destino Sombrio, que deu meio certo, em O Massacre da Serra, de 2022, que deu muito errado. Tem também a possibilidade de que Alvarez queira dirigir um novo Alien vs Predador e aí eu já largo de mão. Apesar de um dia eu ter sido muito fã do primeiro filme e até hoje eu achar interessante, não é uma obra que eu considere tanto assim. Eu na verdade acho que são dois monstros que, apesar de serem alienígenas, têm pouquíssimo a acrescentar na mitologia um do outro, exceto por easter eggs divertidos. Alien é uma franquia muito pesada, sombria e com discussões muito grandes sobre moralidade, humanidade e fragilidade. Predadores é uma excelente franquia, mas é sobre ação bruta e caçada, sobre códigos de honra. Se for para fazer um filme do Predador, eu quero uma continuação de Prey, onde ele possa brilhar, ou um filme dele no Japão, lutando contra samurais. Quero ver uma Predadora. Se for pra ver Predador, quero conhecer mais sobre os Yautjas. Dividir tela com os Xenomorfos não dá destaque para nenhum dos dois e cria uma mitologia que não leva para lugar nenhum, já que ambos têm universos próprios, a não ser que Alien vs Predador crie a própria franquia separada, o que eu duvido muito. Bom, no final das contas, eu não vou dar uma nota aqui, porque eu acho que não cabe dar uma nota para esse filme, eu acho que é um formato diferente de vídeo. Contudo, eu acho que Alien Romulus, ele se enquadra entre algumas das melhores produções da franquia. Como eu disse lá atrás, Alien não tem exatamente um filme que seja péssimo, o que mais chega próximo disso é Covenant, mas esse filme ele facilmente entra no top 3 num consenso geral sobre quais são os melhores filmes de Alien. Num contexto geral, eu espero realmente que existam novos conteúdos bem feitos assim de Alien no futuro. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a paciência, espero que vocês tenham gostado, curtido. Diz aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já viram o filme, se vocês acharam ele interessante. Curta, comenta, compartilha, siga a gente nas redes sociais e é isso. Até o próximo vídeo. Kaplar. É isso aí, mais um vídeo concluído. Que barulho será que é esse no fundo do teto? Ai, cara.